Boa tarde, amigos. Donos da Bola entrando no ar nesta terça-feira com muitas informações. O jogo do Grêmio, há uma grande expectativa. O Mano mudando a equipe colorada ou por necessidade ou por opção para o jogo de amanhã contra o Santos. O Inter buscando a segunda vitória consecutiva. No nosso YouTube, na transmissão Mundo Afora, na live do YouTube, há uma enquete interativa e a gente convida para que todos vocês participem conosco. Torcedor gremista, o que será mais importante contra o Novo Horizontino? Jogar bem ou vencer o jogo? A gente sabe que muitas vezes a vitória é consequência de uma atuação boa. Mas o que é mais importante para você? É o Grêmio ter uma atuação que lhe convença, que mostra a evolução e progresso do esquema tático e das opções de Roger Machado ou Menegas, não interessa isso. O Grêmio tem que ganhar, nem que seja de 1-0. Igor Jank, qual o time que o Roger manda a campo hoje para atropelar o Novo Horizontino? Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. A gente vai colocar na tela o time que o Roger Machado deverá colocar a campo e que tem algumas pequenas alterações em relação à última partida. O goleiro é o Breno, a defesa ela não muda, tem Jeromel, o Bruno Alves e o Kahneman nesse sistema de 3 zagueiros. Edilson, o ala direita, Thiago Santos e Bitelo, os 2 volantes. E a dúvida na lateral esquerda, Nicolas ou Diogo Barbosa. Janderson e Biel nas pontas e na frente o Diego Souza. É esse 3-4-3 colocado pelo Roger Machado, 3-4-2-1, que ele deve colocar a campo hoje contra o Novo Horizontino, 9h30 da noite, Meneghete. Eu acho que eu leio mais como um 3-4-2-1, né? O Diego Souza fica um pouco mais à frente, embora às vezes esteja excessivamente isolado. Vai ser uma barbada o jogo hoje, eu tenho convicção disso, César Cidade Dias. Pois é, eu preciso do resultado, né? Pois é. Eu preciso do resultado. É 3 pontinhos ali na conta. Terás. Depois a gente conversar. Talvez um resultado tão elástico que te leve àquela famosa avenida aqui em Porto Alegre de sobrenome alemão, Goethe. Eu não tem problema. Se tiver aqui para Goethe, nós precisamos ganhar. O torcedor do Grêmio está sedento por uma vitória. O Grêmio não vence há 5 jogos na competição. Precisa somar pontos, encostar ali na zona de classificação. Não vai conseguir chegar, está 4 pontos atrás, mas encosta. E é jogo para isso. Esse time do Novo Horizontino começou bem a competição, mas nos últimos jogos também enfrentou dificuldade. No último jogo eu tive a oportunidade de ver contra o Sampaio Corrêa, não conseguiu fazer nada contra o Sampaio Corrêa, poderia inclusive ter perdido o jogo em casa. É um time que hoje vai jogar defensivamente, 2 linhas de 4 bem defensivas, tem um meia bem articulado no meio ali, que é o Diego Torres, que vocês conhecem bem, um canhoto, muito bom jogador. Só que o Grêmio vai ser um time propositivo, o Roger vai tentar fazer isso, e eu não estou preocupado com o esquema, muito menos com quem vai jogar, eu estou preocupado com a tabela, 3 pontinhos e uma noite tranquila, eu e o Ribeiro na Rádio Bandeirantes hoje, a partir das 8 horas é imperdível, às 8h01 eu começo a brigar com ele e paro de brigar à 1 da manhã, Meneghete. Tu vai parar de brigar antes que o jogo será resolvido, muito antes, inclusive, do intervalo. Vamos lá, Ribeiro Neto, quero te ouvir. Bom, eu não vou vou me unir ao otimismo. Tá? Muito bom, começamos bem a relação no dia de hoje. Eu não vou aqui ser o cara ranzinza. Que tu nunca foste, né? É verdade. Então, vamos lá então. Hoje eu me vesti de Ragnar. Vocês viram que eu tô meio Viking hoje, né? Então, o negócio é o seguinte... A tua roupa Viking. Essa é a roupa. Essa é a roupa Viking. Os Vikings usavam isso. Isso aí. Cara, Tem certeza? O que parece é mais importante. E eu estou dizendo que eu acho isso, a tua opinião não é relevante, cara. Entendi. A diferença é que eles pegavam um cordeiro, tiravam a cabeça do cordeiro e vestiam, né? A cabeça ainda vinha em cima, assim, né? Mas enfim, você vê se eu estou bonito ou não, você decide. Você decide. Aqui, ó. Então você vai decidir. É na outra emissora isso aí, tá? Era, né? Você decide, Muito não tempo. é aqui Vamos nesse lá. canal, é Tá, tranca a janelinha aí, ó. Quando ele fala janela, pode ser, né? Gaveta, janela. Mas tudo isso, Tudo isso aqui que é que eu tô nervoso. Tô nervoso. Por que nervoso? Essa parte eu O teu me identifico. nervosismo vai acabar, o jogo é 9h30, né? sabia. O teu nervosismo vai acabar 20 para as 10. Meneghete, sabia eu que quero- essa parte do nervosismo a gente é comum, entendeu? assim, 20 para 10 acabou o teu nervosismo. Assim, o que eu quero não é o que eu acho que vai ser. Esse que é o problema. Com, O que eu com 15 quero- minutos o jogo estará resolvido. Claro, eu 15? quero- 15. Eu quero. Resolvido. Beleza. Sério? Resolvido. Eu quero estar com meia hora de jogo Tá. comendo um X da Cricruz contigo lá no meio da jornada. Tá bem.
Mas Até agora tu não disse nada, Ribeiro. não vai. Até Tá, agora. não, tchau, Ribeiro, deixa eu falar. Não, ele disse tudo isso pra dizer Já não fiz vai até o acontecer. merchan aí. Tá, Só essa um pouquinho, parte... JB, só um pouquinho, então, JB. Eu tô apresentando o programa ainda. Não, deixa que eu falo. Não sei até quando, mas Deixa deixa que eu falo. Então, Não. Baldacinho, ó, vem aí, Baldacinho. Vamos lá, tá no Não, som pra falar. eu quero na minha primeira manifestação, eu não tenho autorização e muito menos estofo para falar em nome deste programa. Mas eu quero me reportar aqui a vocês, jogadores do Novo Horizontino que estão no hotel neste momento assistindo este programa. Eu não estou de acordo com este desrespeito que este programa está cometendo contra vocês. Eu não acho vocês um time que possa ser batido em 15 minutos como esse programa acha. Então, jogadores do Novo Horizontino, deem a resposta no campo. Calem a boca de algumas pessoas desse programa. Então, Meneghetti, a partir dessa manifestação, ganha muito forte a tua tese de que vai dar certo isso. Porque sempre que o Baldasso faz esse tipo de brincadeirinha que ele se repete, dá Grêmio no final do dia. Mas assim, Então, crescemos na partida. falando sério, eu não quero tirar a vez do JB, a quem prezo muito, né? Mais ou menos. É assim, ó. Meneghetti, o problema não é o Novo Horizontino, que tem as suas limitações. Não, tem as o suas Novo Horizontino hoje é a solução. Eu vou te mostrar por que em seguida. Também, eu sei disso. Tu É que vocês não estudam, né, cara? verdade, Aí que tá, que eu tu posso fazer. estudou e isso aí é louvável. Mas eu conheço bem o Grêmio. Tá bem. Eu E também. o Grêmio que eu conheço não ganha fácil de ninguém. Tá, eu quero apresentar para eles que não se prepararam, com exceção do César, quem é esse Novo Horizontino. Com todo respeito, vocês estão na concentração aí, eu quero dizer que Porto Alegre tem bons restaurantes, bons shoppings e bons cinemas. Tem o Cais Embarcadero, vocês podem passear lá também, vocês podem conhecer diversos locais. Teatro São Pedro deve ter alguma peça de teatro boa hoje também. Esta noite não vale a pena o esforço de ir até a arena, tem que se fardar, aquecer, jogar, ser goleado, depois tem que tomar banho e voltar pro hotel. Não vai valer a pena. Então é o seguinte, esse time conseguiu a façanha, o Baldasso tá rindo lá, de ficar em quarto lugar no Campeonato Paulista, num grupo que tinha o São Paulo, puxa vida, o São Paulo, né? Tá bem. São Bernardo e Ferroviária. Ele foi o último colocado no Campeonato Paulista com uma campanha interessante. 3 empates e 9 derrotas. Não trabalhamos com vitória no Campeonato Paulista. 3 empates e 9 derrotas. Na Copa do Brasil ele caiu fora para um time que é multicampeão, que é o Tuna Luso. Tá. Bom, aí vamos ver na Série B. Esse time tomou 3-0 da Chapecoense em casa. Não pensa que foi até Chapecó aqui no Oeste Catarinense. Tomou 3-0 da Chapecoense. Nos últimos 3 jogos, empatou com o Sport em casa, perdeu para o CSA por 2-1 e empatou com o multicampeão Sampaio Correia em 0-0 no último final de semana. E vocês estão preocupados em fazer hora extra hoje, que vai ligar o Skype, que vai ter que mobilizar toda a equipe, que o Grêmio vai tropeçar contra este time. É 4-0, na pior das hipóteses 3. Não, quero Mas dizer o Meneghetti, me diz uma coisa, esses 14 pontos do Novo Horizontino brotaram da terra? Eles apareceram da onde? Não, Eu te digo, ganharam com o CRB, empataram com o Vila Nova, empataram com o Londrina, empataram com o Criciúma, ganharam do Ituano, ganharam da Ponte Preta, assim que fizeram a campanha. mas quantos pontos tem o Grêmio? Quantos pontos tem o Grêmio? Mas o Grêmio, se botar transição Não, hoje, não, ganha não, de não, 2-0. não. Meneghetti, Se botar transição, se tu escalar o time do Grêmio, Roger fica em casa aqui na Zona Sul, fica lá xingando a imprensa, vai o JB escalar, o Grêmio ganha o jogo por 2-0. Eu quero comunicar. Esse time é inqualificável, JB. Eu quero comunicar. E o Grêmio? O Grêmio é inqualificável também, O Grêmio, Meneghetti. 60 dias atrás, foi campeão gaúcho. Eu quero... Ganhou do teu Internacional por 3-0 no Beira-Rio. Esse é o Grêmio. Quantos pontos o Grêmio tem da Série B? 14. Quantos o Novo Horizonte tem? Mas aqui é a campanha dos caras, meu. Olha Mas aqui é a campanha dos caras. Mas o Grêmio Mas então o Operário é um time. O Operário agora. O Operário é Série A. O ano que vem, o Operário é timaço. Passou o Grêmio ontem, né? Mas não pode analisar Venceu o Guarani em circunstancialmente. Campinas por 3 Mas a camisa pesada na Série B é mais difícil pra trabalhar. Tô Também vendo. o Cruzeiro no passado quase foi rebaixado pra Série C em boa parte do camiseta do campeonato. Grêmio tá Esse ano tão tá pesada liderando. que eles não conseguem subir na O tabela. problema do Grêmio não é hoje. O jogo com o Sport Recife é outra dimensão, é outro tamanho. Hoje o Grêmio vai vencer o jogo fácil. Fácil, vai ser uma goleada sobre o Novo Horizontino. Não por méritos do Grêmio, tá? Deixar bem claro. E outra coisa, pior ainda, agora eu vou dar notícia ruim. O Grêmio vai se iludir e vai achar que tem um timaço. Vai fazer 3 ou 4 hoje, vai achar que tá tudo certo. Mas daí deixa, né? Meneghetti, Se a gente ainda ganhar bem- uma, deixa a gente festejar. Ainda bem que tu não é professor, cara. Por quê? Se tu fosse professor, a tua aula é muito fraquinho. Eu quero comunicar Mas pro meu pai que eu tô repetindo de eu não série. estou aqui dando aula, eu estou te ensinando a se preparar dar para aula. o programa. Se preparar A se não sei o preparar quê. para o programa. Tu tem que se Não, eu preparar preciso- para o programa, tu não se queria- prepara. Eu queria Tu não aprender sabe- com esse professor, mas eu quero comunicar meu pai, seu Batista, Como é o que nome sempre do me técnico cobrou. do CRB, JB? Hã? Como é o Que nome do sempre técnico? me cobrou Eu muito. não sabia, tá? Hã? Eu não sabia. E se eu te disser o técnico, tu não vai conhecer eu ninguém. sei que Conhece. tá- É o Alain Al.
que veio do CRB, que eu nunca ouvi falar. Cara, não tem condição. Joga o Ronald, que foi base do Inter, um bem baixinho corredor. Tá, se é baixinho, essa direção mandou embora o baixinho? E essa direção adora Não, o era da baixinho. direção passada. Tá. O Ronald, ele jogou no Botafogo também, veio. Eu vi. Só que, baita jogador. quero dizer que se. Eu vou repetir de ano, quero comunicar meu pai. Quero comunicar meu pai, pedir desculpas pela primeira vez, eu vou repetir de ano, porque não tem coisa. Esse professor aqui não tem o que fazer, desculpa, pai. Isso, te prepara tu melhor. me cobrasse tanto, o professor não me ajuda. Se tiver prepara melhor. algum outro professor para me dar aula de recuperação, alguma coisa, porque, desculpa, Meneghete, os caras têm 14 pontos, o Grêmio tem 14 pontos. Clássico, então virou clássico. Eles estão só no saldo de gols. Claro que é clássico. Todo jogo da Série B do Grêmio a partir de agora é clássico. Todo jogo da Série B. Hoje eu tive a honra de participar do programa de Luiz Henrique Benfica na Rádio Bandeirantes. Atualidades Esportivas, primeira edição. Das 11 ao meio-dia, Sport Band RS é o canal do YouTube para tu acompanhar. O Benfica pediu uma opinião minha sobre o jogo de hoje. Aí eu falei, eu vou fazer mais. Eu vou fazer hoje e Sport. O Grêmio não basta vencer hoje. O Grêmio tem que vencer hoje e tem que vencer o Sport. 2 vitórias seguidas para sonhar em entrar no G4, estabilizar a torcida, voltar a comprar barco, porque hoje a prisão é de 9 mil pessoas na arena, o que é um escândalo. E a torcida tem que fazer a mesma coisa que a do Vasco e a do Cruzeiro fizeram. Abraçar o time e carregar nas costas. Tu acha, porque eu não acho que o time do Grêmio... Eu não acho que o time do Grêmio, se não for carregado, vai conseguir alguma coisa. Tu tá cometendo um erro que eu tenho visto em todas as pessoas. Um erro de informação. Não importa se é média, não importa, não vem com essa história de média, porque a média não me diz nada. 9 mil pessoas na arena é um escândalo, ponto. A média do Grêmio é maior que a do Vasco. Tá, mas e aí? Tá, mas tu acabaste de dizer que o Vasco tá levando o time. O Vasco, e aí tu tá dizendo que a média do Grêmio é menor. A torcida do Vasco existe não uma levou mentira, contra o Grêmio. existe uma mentira circulando no meio. Existe uma mentira Tu viu o circulando. jogo do Grêmio contra o Vasco? Eu vi o jogo do Grêmio A contra o Vasco. torcida, os 23 mil que estavam lá, porque lá é uma bomboneirinha, é pequenininho e tal, São Januário, estádio que não tem nenhuma condição de ter jogo de futebol, mas é outra história. Mas não foi uma pressão, não foi bacana o que se viu. Então, bonito ver pelo a torcida. menos nesse recorte, a única coisa que eu quero é que nós tenhamos 30 mil pessoas de média na arena para começo de conversa, para carregar o time. Sabe por quê? Porque o time não vai carregar. Tem 2 times no Os Brasil. jogadores não vão levar o Grêmio para a Série B. Só tem é 2 só times no Brasil levar. que tem média acima de 30 mil torcedores. JB. Quem? 2 times no Brasil, só então, o Flamengo e o Ceará. Então, assim, eu vou fazer um pedido. Ou o Grêmio começa a ter média de 30 mil pessoas na arena, ou não vai subir. Não, eu vou dizer, não vai ter, tá? Ninguém não tem, vai ter. por que o Grêmio vai ter? Vamos lá, Baldasso, vem. Não, eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro, César, tu tá colocando uma meia-verdade. O São Januário é um estádio pequeno que está sempre lotado. Se a média do Grêmio é maior, a gente tem que levar em consideração que a torcida do Vasco, daqui a pouco, o cara recebe a informação que já vai ter 25 mil torcedores, vai estar cheio ou não vou, mas a torcida do Vasco tem se interessado muito mais do que a torcida do Grêmio. E é grave o que está acontecendo. Aí eu tô com o JB. Segundo ponto, para mim, o jogo do Grêmio hoje é um divisor de águas. O Grêmio foi ultrapassado ontem pelo Operário na tabela. O Grêmio está em 6º e o Grêmio está a 4 pontos do primeiro time que está na zona de acesso para a Série A. Se o Grêmio não vencer o jogo hoje, o Grêmio estabelece de vez, definitivamente, que corre sérios riscos de não subir. Até agora nós estamos levando muito no oba-oba, né? Dá tempo, deu uma tropeçada, é só ganhar hoje que vai ali de novo e tal. Não, a partir de hoje, se o Grêmio não estabelecer uma vitória, o Grêmio corre seríssimos riscos de não subir. Na matemática, inclusive. Não seria mais só no desempenho, seria na matemática. E que o Grêmio entenda isso. Vai alcançar a vitória hoje. Ô, Meneghete, eu gostaria de tentar entender, né, esse teu otimismo, mas também olhando não só as limitações do Novo Horizontino, que você citaste aí, porque estudou a campanha e tudo mais, mas também pelo lado do Grêmio, que me parece, né, que não anda muito bem. Você sabe muito bem o que aconteceu no último treino do Grêmio, né? Domingo, penúltimo, né? Foi aberto. Treinou de novo ontem, né? Tá bem. Tá falando do treino de domingo, né? É aquele. Foi aberto. Que o Roger teve um chilique. O Roger terminou antes do tempo, deu um chilique, chamou os jogadores de burros, entendeu? E isso vindo de um problema no Grêmio de uma campanha inteira. Buenas. Aí tu pega esse último recorte e faz uma narrativa, né, de que o Grêmio hoje vai ser o Super Grêmio. Eu gostaria de perguntar a Amado, chefe,
Da onde é que tu tirou esse coelho da cartola? Não, tu sonhou também que nem o César? Não, não tenho sonhado. Meu sono tem sido tão profundo que eu não me lembro dos meus sonhos. Mas é o seguinte, o Tá Ribeiro dormindo Neto... bem ultimamente, cara. Pá, muito bem. Olha só, Ribeiro Neto, deixa eu te dizer, tá tudo bem. O Mano Menezes tá lá, o Roger Machado tá lá na arena. A e associação tá em vez de associação poupa. tá, pô, a associação tá todo firme e mundo forte. pagando. Tá sólida. Depois que ele- Lá é em dia. Depois- Lá é em dia o Lá é em pagamento. dia. Lá não atrasa 3 meses o direito de imagem da associação. Não, mas tá tudo nos prazos habituais. Não os prazos habituais do Papaléu. Papaléu. Né? Segundo Não os Papaléu. prazos habituais do Emílio Papaléu, né? Prazos normais. Sabe qual é o prazo habitual? Vence dia 10. Tem que pagar até o dia 10. Isso é prazo habitual, né? tá. É até o dia 10, né? Ninguém rasgou a carteirinha depois que o Mano botou o Não. dourado e tirou o DP. Teve né? alguns jornalistas aí, mequetrefe da aldeia aí, que ficaram reclamando sobre isso, mas não, estão lá com a carteirinha. Mequetrefe, tá bom. Firme e forte. Essa é boa, né? É Gostou, boa, né, Arthur? boa. Olha só, Ribeiro Neto. Oi. Vai ter volta. É que a gente tem que analisar os dois times, Ribeiro. Sim. Esse time do Novo Horizontino é um figurante da Série B, Cara, Ribeiro. assim, ó, o problema é exatamente esse, Meneghetti. Tu analisou só pelo foco do Novo Horizontino e as suas limitações e esqueceu de analisar o Grêmio e as suas enormes limitações. Mas o Grêmio contra o Vasco, vocês aqui não elogiaram, aqui com pouca não. circunstância. Não, O Grêmio- tem Não, diz que o Grêmio competiu, né? Não. O Grêmio competiu, brigou. O Grêmio Então vai teve ser isso. atitude. O Grêmio não vai ser brilhante, vai ser isso. O Grêmio vai competir, claro. vai brigar contra um time fraquíssimo, Só quero- que tá fora de posição. Tá Dentro- fora de posição. Ah, não é nessa posição do Eu quero Novo Horizontino. lembrar que a atitude não põe a bola na casinha. Os caras tomaram 3 da Chapecoense. O time da Chapecoense é Grêmio não outro ganha limitado. ninguém assim com jogos, Diante disso, estamos e precisamos passar por isso. Diante disso, o jogo do Grêmio se posiciona, e aí todos vocês têm razão. Todos vocês têm. Baldassi tem razão, Meneghetti, Ribeiro, todos têm. JB não. Não, o JB acabou não dando a opinião dele, né? Ele só falou no resultado. Só me criticou, ele veio aqui Não, pra me mas ele criticar hoje. não deu exatamente a posição dele, ele deu a vontade dele do que o Grêmio vença. Agora, se o Grêmio não vencer, de fato, esse adversário, e eu concordo com o adversário e concordo com o momento do Grêmio, se o Grêmio não vencer, a gente está diante de uma resposta muito complicada para o atual momento. Tá, e vamos segurar esse debate outra aí. coisa que eu vou dizer para vocês, vou manchetear para vocês agora. Não muda nada. Tá, vamos segurar não esse muda debate. nada. Ribeiro, vamos segurar esse debate de consequências jornalisticamente. A gente sabe, pelo menos eu sei que não vai acontecer isso, mas jornalisticamente a gente tem que pautar o nosso debate também por possíveis consequências de um resultado ou de outro. Mas antes, Tiger, eu queria que você falasse das mudanças que o Mano Menezes está impondo ao time do Internacional, especificamente no ataque. Hoje pela manhã, Meneghetti, o Mano comandou o último treino antes da partida de amanhã contra o Santos, à noite na Vila Belmiro, e serão 2 mudanças pelo menos no setor do ataque, tá? Uma delas por força maior. O Wanderson levou o 3º cartão amarelo, não joga amanhã contra o Santos. Quem entra no lugar dele é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele foi até vaiado por parte da torcida na partida contra o Atlético Goianiense, ele não entrou muito bem, mas é um cara que treina muito bem. E o Mano gosta muito do Pedro Henrique pelo que ele apresenta nos treinos. Vitória individual e bom chute a gol. Tem sido assim nas atividades. Não tem mostrado nos jogos, mas tem ido bem nos treinos. E ele vai ser o titular do Wanderson no ataque. A outra troca é a saída do David para a entrada do Alexandre Alemão, algo que o Mano já estava preparando nos últimos dias. Baldasso, vamos falar das mudanças aí que o Mano está impondo no time do Internacional. Eu queria o David na do Wanderson pela esquerda e aí o Alemão no ataque. Mas não vai ser isso que vai rolar. Eu queria o David em casa, no sofá, com controle, assistindo a partida de casa, comendo uma pipoquinha e se divertindo. A troca é por característica, Meneghetti. O Pedro Henrique, ele é o jogador que tem a característica mais aproximada ao Wanderson. É um jogador de velocidade. O Pedro, claro, nós não estamos comparando a qualidade, porque o Wanderson é muito melhor, e o Pedro Henrique tem uma dificuldade importante de acabamento, e mostrou isso, embora seja, sim, um jogador veloz, mas eu acho que está adequado. Agora, é um ataque totalmente diferente, porque muda o lado e muda o meio. É o Pedro Henrique, é o Alemão, aí talvez o Inter encontre dificuldades também de entrosamento. Imagino eu que o Depena volte naturalmente ao time do Internacional também. Tá bem, acho que são substituições coerentes, mas de qualquer maneira o Inter perde em qualidade. Fala, Ribeiro. Se o Inter tem o desfalque do Wanderson, e é um desfalque importante, o Santos tem um pior. Porque o seu centroavante, o menino Marcos Leonardo, inclusive foi para a seleção sub-20, cartão amarelo, está fora também. O Internacional vai finalmente alegrar a associação dos amigos e admiradores do Mano Menezes, de fato. Porque o que tu fez depois foi um carinho, né? Tu te esforçou para fazer um carinho, né, no Mano Menezes. Amanhã não. Amanhã o Inter vai ganhar bem,
vai subir na tabela, porque é muito mais time que o Santos. O Depena vai voltar para o jogo, né? E o Inter vai ganhar tranquilamente. Então, amanhã te prepara para quinta-feira, Meneghetti, tu vir aqui, né? E despejar. Pois eu não tenho essa convicção toda nesse jogo e acho que o Wanderson fará muita falta, JB. Bom, o David não pode jogar ali. Eu acho que eu já falei isso aqui, eu sei que tu sabe, Meneghetti, o David tem um problema, que inclusive o fez ficar 4 meses no departamento médico na época do Cruzeiro. Quando ele sai do Vitória, é contratado pelo Cruzeiro, ele tem uma musculatura de uma das coxas completamente rompida, 100% rompida. E esse músculo nunca mais ele vai se unir. É um dos fechos de músculo só, não é todo. Então, obviamente, ele tem musculatura da coxa. Mas ele não pode fazer a lateral do campo, porque se ele fizer, em 2, 3 jogos ele vai estourar. Ele não pode mais ser aquele cara. Só um pouquinho, desculpa, deixa eu te interromper. Esse jogador tem um músculo rompido definitivamente. O Inter, ele passou no exame médico do Internacional. Como é que é isso? Me explica isso. Quando ele sai do Vitória e ele era ponta do Vitória, ele vem para o Cruzeiro, ele passa quase 4 meses sem estrear porque ele precisa fazer toda uma recuperação. Eu até li algumas notícias da época, ele teve uma lesão grau 4 na coxa, que é rompimento total do músculo. E esse músculo não cola mais, ele não junta mais. Então, aí de alguma maneira, eu não quero dizer que ele tem uma musculatura frágil, não é isso. Mas é que o jogador ele tem uma limitação que se ele fizer o lado do campo e fizer aquele esforço do cara que vai e volta, ele vai estourar. Tem dimensão da gravidade dessa tua informação? Tem. Porque é o seguinte, JB, desculpa interromper, mas eu tô lendo do Audaço. Mas ele pode ser contratou um jogador para jogar pelo lado, ele não veio para jogar por dentro. Ele joga por dentro porque o Éder não deu resposta, o Cadorini veio fora de forma, o alemão ainda é uma aposta, então ele veio para jogar pelo lado na época de Cacique Medina. Não, ele só tem um problema, ele não pode jogar pelo lado. Mas como é que o Departamento Médico Internacional conseguiu aprovar o jogador no exame médico? Não, é que nem assim, eu vou comprar um carro, eu quero correr em Tarumã. Eu vou lá e pago no carro 12 milhões de reais. Comprei o carro. Olha, pista de corrida esse carro não pode andar, tá? É só na rua, é carro de passeio. Mas o que é isso, cara? Não. Eu queria uma explicação oficial, inclusive, em relação a isso, JB. Tu tá nos dizendo aqui que o Inter contratou um jogador que tem uma limitação física definitiva e pagou 11 milhões de reais por ele. A situação é a seguinte. Na época, um dos médicos do Cruzeiro até não queria aprová-lo, mas um dos vice-presidentes do Cruzeiro queria muito a sua contratação, bancou. Ele passa no exame médico. Eu sei de vários jogadores, o Marcelo Oliveira, do Grêmio, tinha um problema no joelho, que os médicos iriam reprovar, e ele disse, não, presidente, pode bota uma cláusula que se eu romper esse ligamento, eu não jogo, e ele jogou, ele consegue jogar assim, e o David consegue jogar assim. A única questão que o Meneghetti traz é o seguinte, ele não é mais ponta, e aí eu dou um outro bastidor. Quando o Rogério Ceni contrata ele para o Fortaleza, o Rogério Ceni tenta colocá-lo na ponta, e aí dias depois vê que, olha, ele não tem mais como jogar na ponta como jogava no Vitória. Ele precisa ser segundo atacante. Ele não é nem centroavante, nem cara de ponta, porque ele não tem mais o físico, ele vai estourar. Ele joga. Só que ele vai jogar uma partida, 2 partidas, vai romper a musculatura, porque há esta, entre aspas, dificuldade ali, essa, entre aspas, fragilidade do músculo, que tem uma das musculaturas da coxa dele, que é completamente rompido. O músculo não liga mais. Aí eu vou adiante, Meneghetti. Então não pode ser ele. Tem que ser o Pedro Henrique, porque o Tyson também, aos seus 33 anos, não tem mais condição física para jogar ali, o Mano já disse. E outra, acho que está na hora do Pedro Henrique ganhar uma oportunidade como titular, ele entrou nos últimos jogos, e ver o que dá. Se ele for mal, o Ribeiro, para de rir. Se ele for mal, bom, tira o cara, não é do jogo. Se ele for bem, fica. Tá, mas aí um jogo só, aí eu vou defender o Pedro Henrique e defenderia o Henrique Pedro também. Num jogo só não é teste, tá? Pra tu testar um jogador, pra mim, ele tem que ter sequência de 3 a 5 jogos. Mas não vai ser o caso do Pedro Henrique, porque o Wanderson volta depois contra o Flamengo. Mas não adianta botar o Pedro Henrique lá, vai mal e dizer assim, ó, tá condenado, não serve. Né? Mas pelo menos dá um jogo inteiro. Não, tá bem. Melhor dar um jogo inteiro do que ele ficar entrando. Eu acho que não vai ser isso, tá? Não vai. Eu acho que vai jogar Maurício da direita e David da esquerda. E o alemão por dentro. É isso aí. Está escalado o Inter. Essa informação, eu acho que ela é uma informação pertinente e importante. Agora, o melhor David que nós vimos no Inter, considerando... Ainda é na extrema. É na extrema. Tá, mas fala um pouquinho, no teu time aí, teu time tá com 12. Tu tirou mais quem? Tem o Alan Patrick, Pois é, né? teu time tá com Não, 12. para mim Ele joga simplesmente. Eu esqueci O o David sai da posição de 9, vai para a posição do Wanderson e o alemão Mas entra ele tá na dizendo posição. que não pode fisicamente, que ele tem uma Pode, limitação. não vai jogar. Daí amanhã depois ele vai dizer, não pode jogar 5 partidas seguidas. Foi o que o JB falou. Ele vai poder jogar. Ele não está inviabilizado pro futebol, gente. Vamos lá. Não.
Não, é que do jeito que a gente coloca, não, ele não está inviabilizado. O que existe é, se ele tiver muito aquela ação, aquele modelo, talvez ele tenha dificuldade Exatamente física. essa O comunicação, melhor sim. jogador, David, em Porto Alegre foi pela extrema. No Grenal. No Grenal também, né? No Grenal também. Até num dos Grenais ele estava muito bem no jogo e lesionou. Esse é o Grenal da Arena. Isso, mas ali Ele foi mostrou pouco os tempo. 40 do primeiro Não, do mas primeiro tempo. ele faz muito o Grenal no Beira-Rio, aquele que o Inter vence, e ele vai muito bem. Tá, mas eu achei que o melhor Grenal dele foi aquele na Arena que o Inter venceu e acabou sendo eliminado. Isso. Precisava ganhar de 3-0 e ganhou por 1-0. Só que ele joga, naquele Grenal, ele não joga como um ponteiro, ele joga quase como um segundo atacante. Mas Nessa abriu situação, muito pelo lado. mas no meio do jogo, não. Abriu uma coisa. Não. No meio do jogo ele abriu duas extremas, era o Busto de um lado e ele do outro. Tá, não, Isso aí. é que abrir Eu, uma coisa. eu vi, eu tava lá. Era o Liseiro, lateral esquerdo. Exatamente. Eu Liseiro, sofri lateral uma barbaridade Mas nesse você vê, jogo. a questão não é essa. Eu não disse que ele não estava perdi pelo mais lado. cabelos nesse A jogo. questão é que ele não pode ficar voltando para marcar. E aquele jogo foi quase meia linha. Então Ô, uma coisa é Tagor, colocar ele pro lado. Nos atualize de Vitão, Tiger Junk. É o seguinte, o Inter tem uma preocupação com o Vitão porque foi sinalizado na Ucrânia que o futebol por lá pode voltar no mês de agosto. O jogador tem contrato com o Internacional somente até o final deste mês de junho. E o Inter tinha, junto com o Shakhtar, um encaminhamento da extensão do empréstimo até o final de 2022. Com a possibilidade do Shakhtar voltar a jogar em agosto, essa situação ficaria complicada para o Inter manter o jogador por aqui. O desejo do jogador é ficar, o desejo do Inter é em manter o jogador por aqui. A FIFA, ela pode conceder aos atletas que não quiserem voltar a jogar na Ucrânia mais alguns meses de liberação para eles assinarem contratos unilaterais. Essa é uma das possibilidades das quais o Internacional se agarra, mas existe o risco de se perder Vitão já no fim do mês, a partir da possibilidade de retorno do futebol lá na Ucrânia. Já precisamos falar sobre isso. Tem Vitão, questão do Bruno Mendes. Ô, Paulinho, eu queria bater um papo com o Tiger Junk sobre Bruno Mendes, saber se tem alguma atualização ou se o jogador realmente volta para o Corinthians, Tiger. Bruno Mendes vai voltar para o Corinthians, Meneghetti. A tendência é essa, ele já tem 5 jogos pelo Inter no Campeonato Brasileiro, pode fazer mais um de acordo com segundo o acordo que a direção fez com o jogador. Ele tem mais 5 jogos ainda de contrato com o Inter, destes vai jogar um e depois deve voltar para o Corinthians. Joga 2, né? 2? Tem o Colo-Colo. Mas o Colo-Colo é dia 29 de junho, né? Seria o 28 de junho, 28. Colo-Colo e mais um Seria brasileiro. o último jogo dele. Então ele tem um pela Sul-Americana, um pelo Brasileirão. São 5 jogos de brasileiro que ele pode escolher um para colocar o Bruno Mendes. Letargia é o nome que eu defino isso. Letargia. O jogador ano passado chega com um mês, se viu, tem qualidade. Não é um monstro, não vou transformar o Bruno Mendes aqui num Elias Figueiredo, num Daniel Passarella. Não é isso. Mas é um bom jogador eficiente. Lá era a negociação. A última? Lá era tem a um negociação. negócio. O Internacional, eu estou dizendo isso aqui há 9 meses. Há 9 meses. Faz o negócio, negocia com o Corinthians, conversa agora. Não, o Inter deixou passar, chega no final agora, Mas não conseguiu tem uma viabilizar. coisa que está acontecendo e eu vou perguntar para o Baldasso, nem para ti, comandante. Que o Baldasso tem que ser justo, porque esse programa é justo, tá? Sabe quem é o melhor zagueiro do Internacional nos últimos 3 jogos? Sabe? Você sabe qual é? Gabriel Mercado. Mercado! Temos que falar a verdade aqui. Mas isso tem a ver com a negociação dele. No último jogo ele foi bem. Mas então não precisa do Vitão, não precisa do Vitão e nem do Bruno Gabriel Mendes, tá Mercado, bem. vamos lá, vamos ser justos. O Gabriel Mercado está muito bem em todas as oportunidades que têm sido chamados, vamos lá, de 2 meses para cá. No último jogo ele só não foi melhor que o Depena na partida. Essa justiça tem que ser feita. O Gabriel Mercado está dando conta do recado. O que não tira o fato do Bruno Mendes ser fundamental para o grupo do Internacional, e a crítica permanece em relação ao que disse o Meneghetti, a letargia da direção e não ter feito um movimento antes para ficar com ele. A minha questão em relação à negociação, quando tu tem um jogador que está sob contrato, teu, e tu não pode utilizar porque tu não se movimentou ou porque tu não refez um contrato, mesmo que todos falam que é um acerto verbal de utilização, que eu acho, que inclusive eu acho correto. Quando tu não faz isso, é porque tu errou na avaliação. Se esse jogador não pode jogar mais de uma partida e faltam 10, tá errado. Nós não podemos justificar o erro do Internacional dizendo, mas tinha que negociar melhor. Tu vai ter um jogador que tu vai pagar, que tu não vai poder usar, porque o Inter vai pagar até julho, né? O Inter vai ter que pagar ele. Sim. Tu não vai poder usar, porque tu simplesmente...
Não interessa, tu não te movimentou. São 10 jogos. 10 jogos. Tá errado isso. Não são 10 jogos. São Nesse mês são 5 jogos, ele pode jogar 2. Não, mas tem mais até o dia 18. 6 jogos. Não, Tem um da JB, Sul-Americana e um do no Brasileiro. Campeonato Brasileiro já estão escolhendo o jogo que ele joga faz um mês, JB. Não, Não é agora, eu Diante. sei, eu não tô dizendo que não, mas eu só tô tentando contextualizar. São 6 jogos do Brasileiro e um da Sul-Americana, ele pode jogar 2 desses aí e 5 fica de fora. Nesse mês, porque nesse mês de junho é o que tem. Meneghete, só assim, ó, sobre mercado. E concordo que ele foi muito bem na última partida, mas acho meio caro, $90 mil pro mercado, pro desempenho que ele tá dando e acho que é pouco. Beleza. Bruno Mendes, o Corinthians está irredutível porque tá para vender o João Vitor para Porto ou Benfica, que é no mínimo $6 milhões. O Inter fez uma proposta, a última proposta, pelo que eu recebi do Corinthians, eles não iam nem responder oficialmente, dizendo assim, ó, os caras deram risada no telefone para mim, porque a proposta do Inter era pagar a metade, $3 milhões, parcelados em 24 vezes. E o Corinthians ficou enlouquecido com o parcelamento. Aí comprava 35% do jogador e não 50%. Disseram, reduz o percentual, fica com 35%, mas paga em 24 vezes $3 milhões. Os caras do Corinthians estavam enlouquecidos, dizendo assim, ó, nem ferrando. É um caminho, né? Consórcio, né? O Inter tentou fazer um consórcio para comprar o Bruno Mendes. É um troço fantástico. Os mais antigos diriam BNH. Banco Nacional de Habitação. BNH que comprava uma casa em 25 anos. Assim? Não, o Palácio foi a cada 6 meses. Tá, eu quero saber do Cedro o seguinte, vamos voltar um pouquinho pro Grêmio, daqui a pouco a gente vai pro Inter de novo. Vamos voltar pro Grêmio. Ô Cedro, por que o jogo do Grêmio hoje é tão tarde? Tá um dia frio, tá úmido, choveu já de manhã. Por que é 9h30 da noite esse jogo? Essa é uma das faltas de cuidado do Grêmio em relação à sua relação com o torcedor. Depois ficar reclamando que o torcedor não vai no jogo, e aí tem que saber por quê. O jogo foi marcado para 21h30. Mais ou menos uns 18 anos que ele foi marcado para 21h30, tá? O presidente do Grêmio era Flávio Albino, talvez. Foi na primeira gestão. Era 27 de abril, também cuidado de ver. 27 de abril marcaram o jogo. Que dia é hoje? Hoje é 6 de junho? 7 de junho. 7 de junho. De junho. Tá bem. Passou muito tempo, Um mês e meio. Isso mesmo. Aí, no último jogo do Vasco, o vice-presidente de futebol, o senhor Denis Abraão, vai para a coletiva e o seguinte, a torcida do Grêmio precisa abraçar o Grêmio, o jogo às 19 horas, nós estamos todos lá, vamos estar fortes e tal. Aí um repórter lembrou, o Denis, o jogo é 21h30, mas nós vamos tentar mudar. No outro dia de manhã, sexta-feira, ou quinta-feira, sexta-feira, foram na CBF, fizeram um pedido para botar o jogo para as 19 horas e a CBF, por ofício, disse o seguinte, Estatuto do Torcedor, tem um prazo mínimo. Meu Deus do E o Grêmio não conseguiu diminuir o horário. Mas vem cá, cadê, só um pouquinho, Ribeiro, Ribeiro, perdoe. Cadê o executivo de futebol que tem que cuidar disso? Exatamente. Ele não isso. precisa cuidar da Castelo Branco. Ele não, Castelo Branco está ali andando, Porto Alegre cuida, tal. Não precisa cuidar do Trenzurb. Deixa o governo federal cuidar do Trenzurb. Ele tem que cuidar do departamento de futebol. Olha, o jogo aqui, putz, está um tempo frio, nós estamos com pouca torcida. Quanto tempo faz frio em Porto mas Alegre, isso é lá, na primeira semana de maio. Vamos tentar antecipar isso aqui para 19 horas e já vamos ver os outros. Como é que o diretor executivo, o Diego Serri, não olha isso? Como é que o vice-futebol não faz esse pedido para ele, então? Já que, de repente, o diretor executivo comeu mosca, então o vice-futebol. Escuta aqui, Tchê. Diego Serri, tu olhou lá o negócio do jogo? Deve ter prazo, né? Tem estatuto do torcedor. Eu vou assim, ó, eu não quero passar pano, porque eu acho que tudo que vocês falaram tem o seu quê de razão. Só que eu quero lembrar a todos que quando a televisão faz a sua agenda, faz o seu, como é que se chama? A sua cronograma. Seu cronograma não é aleatório. Sua grade. A sua grade. Boa, beleza. Eles vão pegar assim, quais são os times que dão mais audiência em determinados horários? O jogo do Grêmio não é TV aberta. Então, mais ainda, Tá aí, a televisão, onde é que quer chegar, a televisão faz jogo para quem está em casa. Desde 1950. Não está nem assim. aí para quem vai no estádio. Tá bem. Isso é do jogo. Tá bem. E a TV paga então tu não por precisa isso. pedir, então. Hein? É que se tu não pedir, a CBF não vai ligar pro Denis Abraão para dizer assim, ô Denis, diz pro Diego Serri mandar um ofício para nós aqui pra gente antecipar Eu o só jogo. quero dizer para vocês que eu concordo com vocês, mas não ia adiantar. Não sei. Não. Quantas vezes ele trocou o horário? Não, só isso serve pro Flamengo às 16 horas de domingo.
tá? Eu entendo isso. Por que tu acha que sábado, 9 da noite, Inter e Flamengo? Sábado, 9 da noite, Não, por quê? É Ribeirinho, só pra motivo, galera, né? talvez São nem todo mundo assuntos vai completamente dominar o diferentes. assunto, e aí é que não é do conhecimento das pessoas. A televisão paga e paga bem, tá? Paga bem. ponto. Normalmente paga bem, né? O E Grêmio, esse ano, ponto final. o Grêmio perdeu esse ano 70 milhões de reais, há um estudo que vai ser apresentado no Conselho Deliberativo nos próximos dias, mas eu já tenho o número. 70 milhões de reais foi a verba perdida da televisão, da Globo, de pay-per-view e TV aberta. 70 milhões é um número redondo que eles vão apresentar no Conselho de perda de receita da Globo. A Globo chega e diz assim, ó, eu preciso do jogo do Grêmio às 4 da tarde e não tenho o que fazer. Mas tu tem flexibilização. Tu liga pra CBF e diz assim, pô, 9h30, tá 10 graus em Porto Alegre, não vai vir ninguém, me ajuda, tem como botar às 8? A CBF consulta a Globo e se a Globo aceitar, muda. Isso aí. E a Globo paga. Só que se a Globo aceitar, muda. Então, assim, Claro, daqui a pouco a Globo... Tu tem que tentar, né? A Globo diz dizer, aceita. Grêmio Novo Horizontino, É que- na arena, pode é que- Tu trazer, acha que as na informações boa. que o JB dá no canal e no blog dele, tu acha que os caras ligam pra ele pra dar informação? Não, tem que ligar pros caras. Escuta aqui, aí, fechou, não fechou? É assim que funciona, É, isso aí não tem Ribeiro. lógica. O Grêmio fica deitado Ribeiro, em berço Ribeiro, esplêndido. Ribeiro, É o time, é o multicampeão. Não precisa de torcida, não precisa de Eu nada. não estou questionando a tese de É vocês. que tu tá partindo estou da premissa que não ia adiantar. agregando. Essa Da onde que tu tem relação- isso? 90% não ia adiantar. Não, Tá, mas então vamos se agarrar essa nessa. relação, tá, por exemplo, hoje, e por que do que a gente está falando é importante? O Grêmio começa a Série B com uma média, fazendo o primeiro jogo, 23 mil torcedores na arena. O segundo jogo o Grêmio faz 22 e o terceiro jogo o Grêmio faz 21. E hoje faz 9. Tá? Aí começa a entrar o inverno. Vem aquele jogo da semana, que inclusive o Inter teve o jogo no dia do tufão, aquele lá do... Que o Inter o Inter, se não me engano, jogou na terça e o Grêmio jogou na quinta. Naquele jogo o Grêmio fez 10 mil torcedores. Já, te lembra que o Porto Alegre passou uma semana de péssimo tempo? Hoje, de novo, 21h30, tu tem que ter esse cuidado, tu tem que saber, pô, eu preciso meu produto já não é bom. O Grêmio no mês de maio jogou um jogo em Porto Alegre. Tu tem que ter um cuidado com o teu torcedor e dizer, eu preciso, o mínimo, entregar um horário mais compatível para eles. Para quê? Para que tenha um pouquinho maior, seja um pouquinho maior o engajamento. É triste, mas é verdade, o Grêmio não teve esse cuidado. Descuidado, desatenção do departamento de Eu futebol do concordo com Grêmio. vocês. Tá, Igor, vamos falar aí do Lucas Leiva. Olha só, o Lucas Leiva, Meneghetti, ontem, inclusive, teve entrevista dele pro Duda Garbi, no assado, que a gente falou ontem aqui no Donos da Bola. O Lucas explicou que, de fato, recebeu um contato da direção gremista, que havia ligado para ele, Lucas Leiva, e não para o empresário do jogador. Bom, ontem houve uma ligação da direção do Grêmio para o empresário do Lucas Leiva. E aí, a grande questão em debate nesse momento é o tempo de contrato. O Lucas Leiva, ele quer contrato por 1 ano e meio. E o Grêmio quer um contrato mais curto para esse jogador, até com gatilhos de possibilidade de renovação e de aumento salarial. Essa é a ideia inicial do Grêmio. Não há um acordo, nem há a proximidade de um acordo dos valores e do tempo de contrato entre Grêmio e Lucas Leiva, Meneghetti. Apenas há o tímido interesse do tricolor em tentar conversar com o jogador e do jogador que já disse que gostaria de jogar no Grêmio. Quem está na concorrência? O Botafogo. Este sim já teria apresentado uma proposta consistente para o Lucas. Se o Botafogo não efetivar, não for adiante na negociação, ele vai jogar no Grêmio. O Grêmio tá ali numa aposta, né? Esperando que ninguém chegue com força para que consiga fazer o acerto com o Lucas Leiva no molde que o clube está pensando. César, eu quero falar contigo sobre o Lucas Leiva. O Grêmio acerta no seu posicionamento, fincou o pé, o salário é 250, a premiação, se por acaso, ou a valorização, se o Grêmio conseguir confirmar o acesso, tá certo? Meneghetti, primeiro, o Grêmio tem que contratar o Lucas de qualquer maneira. O Lucas muda até a estirpe do time, é um jogador de outro padrão. Não. Eu só queria, talvez não resolva os jogos, e a tua opinião é muito boa, mas é a tua. No caso, é a minha opinião, e eu também acho ela bem boa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu só quero entender a informação, JB. Por que eu faço questão da informação? Eu queria avançar, Meneghetti, no que é salário aqui. O Grêmio ligou, como é que é, JB? Me ajuda. Assim, ó. Ontem o Duda Garbi fez uma excelente entrevista com ele. Isso, que foi gravada, Que né? foi gravada tá. no sábado, mas que eles rodaram na segunda, sabendo que não tinha mais nenhuma atualização, né? Não tinha nenhuma atualização ali. E aí, na segunda-feira, saiu a informação do Lucas dizendo, olha, até o momento eu só tive uma ligação do Denis Abraão dizendo para mim, como o Tiger relatou,
e conversando, querendo saber como é que eu tô, a minha vida, querendo conversar sobre futebol comigo. Isso é justo. O Grêmio tem que fazer isso mesmo. Conversar com o jogador para ver qual é o pensamento tu dele. não tá entendendo o tamanho da tua informação. Calma, deixa eu falar. Depois que a entrevista foi ao ar e que o Lucas Leiva disse que não tinha recebido nenhuma proposta, que não teve nada financeiro, que foi só uma conversa entre o dirigente e o jogador para saber como é que ele estava, o que ele pensava, qual era o plano de carreira, o Lucas ainda pensa em jogar mais 3 anos. Depois, o Denis Abraão, que a entrevista saiu, o Denis Abraão ligou para o empresário do Lucas Leiva, aí sim para tocar a proposta financeira depois da entrevista. Cara, isso pode ser um absurdo, cara. Foi. O Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, esperou uma entrevista gravada com o Lucas Leiva para ligar para o empresário dele para dar andamento. Não, isso não pode ser verdade isso aí. O Grêmio não pode ter virado essa várzea que está virando. Vem, Baldasso. Esse início de treta entre o CCD e o Ribeiro Neto sobre protagonismo é interessante, porque esses dias eu vi, acho que foi num blog do Grêmio aí, Lucas Leiva viria para ser o grande protagonista do Grêmio. Não, o Lucas Leiva é um belíssimo jogador de meio campo, um jogador que pode fazer diferença, mas o Lucas Leiva nunca foi protagonista em nenhum lugar que ele jogou na vida dele. Se o Diego Souza e o Elkson não botar a bola para dentro, não adianta o Lucas Leiva. É isso aí, muito Intervalo, bem, intervalo, e o Tiger está na live do YouTube conversando com todos vocês. Oi, tudo bem? Eu sou o Tiger e aí aqui está o intervalo do Donos da Bola. Você manda sua mensagem, participa junto com a gente e manda mensagem. O CCD tá indignado até agora. Bota o CCD escondido aí, Chiclete, sem áudio. Só bota o CCD para ver o CCD indignado. O CCD já saiu. Já saiu o CCD? Tá indignado, César. Tá indignado com o Denis Abraão, indignado com o departamento de futebol do Grêmio. Que beleza o Grêmio, que beleza. Que beleza, Bandeirantes. Tá no ar ali, ó. O CCD tá indignado. O CCD está indignado. E o Ribeiro Neto tá bravo também com o Ribeiro, tá falando uma coisa ali pro CCD. E o CCD tá ali, reclamando. E o Meneghetti tá fazendo exercícios nesse momento. Tá fazendo exercícios. E é isso, essa é a TV que você não vê no intervalo. Essa é a TV que você não vê. Que maravilha. Fora Tiger, volta Esther. Tá bom. A Esther mostra isso? Não mostra, ó. A careca do CCD reluzente. Não mostra isso. Essa é a TV que você não vê. Tiger, tá chovendo aí? Não tá chovendo. Não tá chovendo. Tiger, qual o melhor X perto da Band? Não vou fazer propaganda aqui, cara. Eu sei qual é, mas não vou fazer propaganda. E trouxemos o craque da China, agora o craque da Itália. Esse é o meu tricolor. É isso aí. Tá bom. Tá bom. Tiger no lugar do JB já. Não, me deixa aqui. Me deixa aqui. Vai pra Arena hoje, Tiger? Vou pra Arena, estarei lá. Agora, mais um destaque para fechar o programa desta terça. Novidade na lista de relacionados do Grêmio, né, Meneghetti? Que foi anunciada ontem. Michel, volante, está relacionado e deverá ficar no banco de reservas na partida de hoje contra o Novo Horizontino. Enquanto não tem Lucas Leiva, o Grêmio vai aí com o Michel. Ele volta a ficar relacionado para uma partida depois de 11 meses. O último jogo que ele ficou à disposição foi Vasco e Confiança, 3 de julho do ano passado, Meneghetti. E o Pedro Lucas também está relacionado, também né, César? Tá relacionado, Pedro Lucas relacionado. Tomara que jogue o Pedro Lucas. Sabe, os que tem talento tem mais chance de dar certo. Tá, mas aí tu tá dizendo que o Pedro Lucas tomara que jogue no decorrer da partida, porque não começa, né? Não começa, mas se a coisa não andar, tira o Janderson, bota o Pedro Lucas, ou tira um dos volantes, bota o Pedro Lucas e deixa ele jogar. Pelo menos alguma luz talvez apareça na arena. Ele acaba sendo, ele entra na vaga que era do Benítez. O Benítez no sábado teve uma lesão, ele foi dar um carrinho e acabou torcendo o joelho na grama. E aí nessa lesão ele para por 1 mês e meio. Não vai precisar operar, mas vai para fisioterapia. E aí o Pedro Lucas entra e concentra pelo menos essa partida. Que horas abrimos a jornada na Rádio Bandeirantes? 8 horas da noite no
no FM 94,9, Band News e também no @Esporte Band RS. Canal do YouTube Esporte Band RS. Isso aí, estaremos lá, eu e CCD, Gigante do Vale hoje, com o Tiger, com o Diogo. Então, Recado pro Marcos Paulo Couto aqui. Pires. Recado pro Marcos Couto, bastante água durante a tarde. Hidrata bem a tua garganta, porque tu vais narrar 4 gols. Mas não te entusiasma que um deles poderá ter um VAR e aí pode ser só 3-0. Mas 3-0 já dá pra ir na Guete lá dar uma passadinha, né? 0-0, gol de Romildo de cabeça. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa, que perguntou hoje lá na live do YouTube o que é mais importante, a vitória, os 3 pontos, ou jogar bem? É a vitória. Jogar bem, 21%, vencer o jogo, 79%. Lembrando, jornada esportiva hoje na RB 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS, para Grêmio 4, Novo Horizontino 0. Você vai acompanhar na sua RB.